Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Bom, gente, pro texto de Marcos, vamos falar um negócio muito importante, que é um pedido meu. Por favor, se inscreva no canal, já vai agora, se inscreve. Muito mais fácil do que você não, vou deixar para depois, você vai esquecer. Então já se inscreve, dá o joinha, tá? E agora vamos para o texto de Marcos. A gente vai ver o texto de Marcos 5, de 25 até o verso 34, que é a cura da mulher enferma, tá? Então, bora ler o texto. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, concisa do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, a primeira pergunta que nós devemos fazer é o que o texto fala sobre Deus. Bom, a primeira pergunta, o que o texto fala sobre Deus? Primeiro, Jesus reconheceu imediatamente que dele saiu o poder. Ele reconheceu imediatamente. Perguntou quem tinha tocado nele. Ele olhou ao redor para ver quem tinha feito isso. E ele disse para aquela mulher que a fé dela tinha salvado ela. E ainda falou: vai-te em paz e fica livre do mal. Então vemos Jesus reconhecer imediatamente que no momento que ele foi tocado, dele saiu o poder. Perguntou quem tinha tocado nele. E ele olhou ao redor para ver quem tinha feito isso. E ele disse que a fé daquela mulher tinha salvado ela. Bom, o que o texto fala sobre o homem? Primeiro, uma mulher passava cerca de 12 anos sofrendo com hemorragia. Ela passou 12 anos da vida dela sofrendo com hemorragia. Passou na mão de vários médicos e nada conseguia curá-la. Nem a medicina da época conseguiu curá-la. Ela ouviu falar de Jesus, sabia de algo, que era isso. Se ela tocar nele, ela ia ser curada. E ela tocou as vestes. Por quê? E ela mesma dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela foi curada imediatamente. O texto fala: logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E a mulher estava atemorizada e tremendo, e ela foi em direção a Jesus e prostrou-se e declarou toda a verdade. Então vemos uma mulher que passava cerca de 12 anos sofrendo com hemorragia. Ela passou na mão de vários médicos, não conseguia ser curada. Ouviu falar de Jesus e sabia que se ela apenas tocar nas vestes, ela ficaria curada. E ela tocou as vestes e foi curada. E a mulher estava atemorizada e tremendo. E aí ela foi a Jesus e prostrou-se e declarou toda a verdade. Bom, o que podemos aplicar nas nossas vidas? Primeiro, vemos quanta miséria o pecado tem feito no mundo. A mulher estava sofrendo há 12 anos por hemorragia. Isso aqui, as doenças, os sofrimentos da vida não são o nosso estado natural, que Deus nos criou. O pecado veio ao mundo e o pecado faz com que nós tenhamos, no caso aqui, doenças. Então vemos quanta miséria o pecado tem feito no mundo. Aquela mulher tinha despendido tudo que ela possuía sem nada aproveitar. Antes, pelo contrário, estava indo a pior. Então vemos quanta miséria o pecado tem feito. Além de fazer a pessoa sofrer 12 anos, ela foi perdendo tudo na vida. Vemos também como
diversos são os sentimentos com que as pessoas se aproximam de Cristo. Ela foi para ser curada. Muitas vezes as pessoas vão a Cristo só para, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro, mas ela tinha fé, ela foi por causa da fé dela. Às vezes, hoje a gente tem, o Riley comenta isso, e o Riley disse há 200 anos atrás isso, que as pessoas vão muito a Cristo para querer algo em troca, não pela fé. A gente viu isso na Idade Média, que as pessoas na verdade não queriam viver para Cristo, queriam só aproveitar dos benefícios de uma vida cristã, mas não queriam viver uma vida cristã. As pessoas só queriam isso. Hoje acontece a mesma coisa que a gente vê em igrejas, que as pessoas só querem ser curadas, só querem ter as bênçãos, querem ficar ricas, mas não querem viver pela fé, viver uma vida para Cristo. Vemos quão imediata também e instantânea foi a cura que aquela mulher teve. O texto fala que logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo que foi curado do seu flagelo. Então a cura, a transformação que Cristo dá é imediata e instantânea. Vemos que é apropriado para que os crentes confessem diante dos homens os benefícios que têm recebido de Cristo. Jesus, porque Jesus ficou, quem me tocou as vestes? Ficou perguntando quem tocou as vestes. Jesus sabia daquela mulher, sabia toda a história daquela mulher. Ele sabia que ela tinha tocado as vestes. Porque Jesus é sempre... A gente já viu nas nossas devocionais que além de 100% homem, ele também é 100% Deus. Aqui nas devocionais de Marcos a gente já viu isso. E Jesus sabia, só que ele queria que aquela mulher confessasse. Por isso que ele perguntou quem tocou ele. E ele ficou olhando ao redor para fazer com que aquela mulher confessasse. A mulher foi e confessou. E vemos também quão preciosa graça é a fé. Porque a fé salvou aquela mulher. Riley diz o seguinte: a fé, contudo, apresenta uma mão vazia. Primeiro Riley fala que a fé é, de todas as graças cristãs, nenhuma é tão frequentemente mencionada no Novo Testamento quanto a fé. E nenhuma é tão altamente recomendada. Nenhuma outra traz tanta glória para Cristo. A esperança confere-nos a anelamente expectativa pelas coisas boas que virão. O amor outorga-nos um coração caloroso e disposto. A fé, contudo, apresenta uma mão vazia, recebe tudo e não pode dar coisa alguma em troca. Nenhuma outra graça cristã é tão importante para a alma do crente. Pela fé, começamos a carreira cristã. Pela fé, nós a vivemos. Pela fé, permanecemos firmes. Andamos pela fé e não pela visão. Pela fé, superamos crises. Pela fé, encontramos paz. Pela fé, entramos no descanso do Senhor. Nenhuma outra graça deveria ser tão constantemente sujeita à nossa meditação. Com frequência deveríamos indagarmos a nós mesmos. Eu realmente creio, minha fé é verdadeira, genuína, um autêntico dom de Deus. E o Riley continua: que não descansemos enquanto não pudermos dar respostas satisfatórias a essas perguntas. Cristo não mudou desde o dia que ele curou aquela mulher. Ele continua cheio de graça e poderoso para salvar. Só precisamos de uma coisa se quisermos receber essa salvação: a mão estendida da fé. Basta que um ser humano toque em Jesus para que seja imediatamente, inteiramente curado. E é curado do pecado. Então é isso que o Riley comenta. Tá bom? Bom, coloca nos comentários o que mais você viu no texto, o que você teve mais de reflexão, se você está lendo material também de apoio, acompanhando. Coloque aqui nos comentários qual material você está usando também. No final das nossas devocionais de Marcos, eu vou mostrar o livro que eu estou usando para fazer as reflexões que a gente quer. Nossa última pergunta. Para responder a nossa última pergunta, eu estou usando o livro de apoio. Eu vou mostrar no final no último vídeo da devocional com Marcos. Então fica até o último vídeo completando essa série para descobrir qual livro é. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, que está aqui na descrição o link. Só clicar lá
já vai direto pro seu Instagram e clica em seguir. E não se esqueça novamente de se inscrever no canal e dar o joinha, tá bom? E até a próxima devocional.